tarde pra você. Começou, bendita hora, o melhor programa da tarde. É o melhor programa agora, é o melhor programa sempre. Não tem pra ninguém, eu já falei, pode procurar na televisão aí, ó, procura. Nem se dê aliás, ao tempo de procurar, por quê? Porque a melhor coisa é aqui mesmo. Sabe por que é melhor? Vocês têm gente muito boa. Aqui a gente só convida gente da melhor estirpe possível. Você sabe, né? Por que vocês foram convidados? São 2 critérios, o doutor já sabe, né? Também. Aqui só pode ser convidado quem é inteligente, então por isso vocês estão aqui, e quem é bonito. Então, pronto. Preencheu o requisito. Porque não vem gente feia nesse programa. Pra isso a gente tem o Thales, deixa assim. Se é gente feia, a gente manda pro Thales. Obrigado você que participa com a gente. Você vai participar com a gente hoje. Aqui, ó, com a sua opinião, com a sua pergunta, com a sua sugestão. Você pode fazer isso através do YouTube, youtube.com/TV Rede Vida. Aí você faz o seguinte... Se você quiser falar com a gente, manda, já tem gente falando com a gente, muita gente participando e é muito bom, porque a gente vai saber o que você quer, a sua sugestão e a gente vai ficar muito feliz com a sua participação. Hoje o programa está sensacional e eu começo apresentando para vocês, veja só quem está com a gente, Dr. Thales Wilson, obrigado, Dr. Thales. Dr. Thales aí, a referência no Brasil da harmonização facial, meu filho. Ah, meu filho, olha aqui, ó, professor de harmonização facial para América Latina aqui, ó, não é verdade? América Latina, é o grande conhecedor, tá? A gente é difícil ele vir aqui porque a gente fica laçando ele quando ele tá no Brasil, esse que é o problema, hein? Obrigado, doutor. Obrigado, muito feliz de estar aqui, padre. Muito obrigado mesmo, viu? E ela está aqui hoje, Ângela Matos. Depois de muito tempo, aumentou o cachê, a gente não conseguiu pagar ela. Aí a gente fala, não, a gente paga o Uber, você vem. Ela... Gente, eu amo estar aqui, mas eles nunca me chamam. Não, a gente chama e ela sempre tem empecilhos. Eu quero começar com esse desabafo. Não, mentira. Ângela Matos é jornalista, é também radialista, todos os dias na Rádio Capital. Que horas começa? 9 horas? Das 9 às 11, estamos juntos. Estamos juntos. Fábio Juarez também participa. Faz uma participação. E depois, às 11 horas, começa o debate. Que é troca de opiniões com o João Ferreira. João, um beijo. Um beijo pro João Ferreira, grande comunicador aí, viu? Olha aí, André Moreira, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, viu, André? Obrigado por ter aceitado o convite para estar com a gente, muito importante. André é administradora, palestrante, professora e, ó, pra lá, tem cada coisa interessante aqui pra gente conversar. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Mesmo. Presidente do grupo Iabá, isso mesmo. Muito bem. E o doutor Fábio Ferraz. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, viu, tá aqui com a gente. Advogado tributarista. Eu acho que é a pior área do direito. Não é a pior área do direito, né? Eu acho que é tributarista, né? Trem muito complicado. É uma área complicada, mas a gente consegue... Todo dia tem coisa diferente, todo dia tem lei diferente, né? A legislação brasileira é muito dinâmica. É uma beleza, né? Todo dia você... Dinâmica. É dinâmica. Antigamente você andava com um vademecum e pronto, tava tudo bem, né? E acabou. Agora, toda hora você tem que sair uma coisa nova, né? Uma coisa nova. Vamos começar. Mas antes, meu protesto. A Laura comeu todo o sequilho que eu ganhei da Dona Lucinha. Dona Lucinha, de Santa Bárbara do Tuguru, mandou pra mim uma coisa, eu fui pegar, ela tinha comido tudo. Com essa cara lavada, aí ó... Oi? É verdade, nós vimos. Ela rouba e assume, olha. Temos testemunhas aqui, os 4. Testemunha que é que nós vimos. Ah, era testemunha contra mim. Contra ela. Ó, vamos lá para o nosso pensamento. Os trabalhos em grupo me ajudaram a entender porque o Batman... É verdade. Assim. É verdade. Olha que frase mais profunda. Não, o Batman trabalha com Robin. Não, ele trabalha com... É verdade. Tem um mordomo. Tem um mordomo, Alfred, que ele chama. Alfred? Acho que é Alfred, tem um Robin, né? Agora tem... Não, ele trabalha. É verdade. Os trabalhos me ajudaram a entender porque... Não, isso não é muito bonito, né, gente? É muito bonito, mas eu prefiro fazer sozinha. Eu prefiro. Antes só do que mal acompanhado. Eu gosto de fazer em grupo. É mais difícil, tem que ceder, tem que ter paciência, demora mais, mas você consegue, na minha opinião, fazer... Vai mais longe, né? Vai mais longe, isso é verdade, vai mais longe, isso mesmo. Você é a única pegadora? Fala um
Em grupo a gente compartilha experiências e aprende com os pares, né? Pra você. Isso. É muito difícil. É que eu fui expulsa de vários grupos. Tudo que você faz em grande grupo. verdade É bobagem. Vamos lá. Nossa enquete é o seguinte. Hoje, você prefere realizar tarefas do trabalho... A gente está falando de grupo, de sozinho hoje. Você prefere realizar o tarefas do trabalho sozinho ou em grupo? Vamos ver se você é igual a Ângela, que gosta de fazer tudo sozinha, né? Ou se você é igual a maioria... Nossa, que gente... É que às vezes a gente não tem paciência. A coleguinha às vezes tá num ritmo lento pra Você caramba. quer- E você quer fazer, ela não desenvolve, ou ela é preguiçosa, não faz. Então vamos ver o Aí que você tem que ficar empurrando. Vamos ver o que o Brasil decide. nossa, Você vota pelo @programa Bendita Hora. Tá neles em mim. Ou na Ângela ou nele, nas pessoas sensatas ou na Ângela. Muito obrigada, padre. Vamos ver. Primeira notícia aqui pra gente começar a trabalhar. Vamos lá. Preenchimento de mento. De mento, queixo. Ah, ok. Ah, é? Nome? Ué, que mudou de nome, é verdade. A nova tendência na estética facial não cirúrgica. Então, eu não sabia que é mento? Mento. Porque, na verdade, o nome é gnatus, né? Em latim é gnatus também, né? Tanto é que a pessoa prognata é aquela que tem essa... avançar. Exatamente. Mas é mento, então... Mento hoje é um nome anatômico. A gente também pode chamar de gnato também, gnático. É o sistema estomatognático, que é essa região. Então, tem muita gente que está preferindo hoje colocar, aumentar... É interessante. Isso é a mesma pessoa? A mesma pessoa. Mesma pessoa? Nossa, fica diferente mesmo. O resultado, ele equilibra o rosto, né? É. Pode-se fazer cirúrgico, o cirúrgico ele é para sempre, mas tem muitas pessoas que têm medo de cirurgia e o custo também. Você fazer uma sessão apenas do preenchimento tem um custo muito menor e tem uma duração de 2 a 3 anos. Pode ir refazendo cada vez que for diminuindo também, tá? Se incomodou, pode ir lá e refazer, né? O que a gente percebe é que a pessoa não se vê de lado, né? Ela se vê sempre de frente. Mas quando ela vê uma foto dela, que alguém tira, que ela sai de perfil, a gente fala que é classe 2, que não é o prognata, é que não tem a mandíbula lá atrás. Né? E aí tem essa indicação. Mas aí é quando a indicação é mais pela mandíbula, não arcada, nada nesse sentido, né? Não, é estético, é um resultado estético. Supor, porque tem pessoas que têm essa proeminência, mas por causa da arcada dentária. Que aí tem que ter uma cirurgia mais aprofundada, né? Quando perde dente, mesmo nesse caso, por exemplo, poderia ser feita a cirurgia, teria indicação. Poderia ser, verdade. Mas para uma abordagem mais conservadora, ficou muito bonito, a gente vê o resultado ali, a gente consegue ver bem legal. Doutor, o que é que põe aqui? É o osso? É ácido hialurônico. Não é osso. É ácido hialurônico, isso. Porque a cirurgia do prognata é uma cirurgia muito difícil, muito doída também. É a famosa... Você corta aqui atrás, né, esse osso, às vezes para afastar, e a pessoa fica com a boca fechada muito tempo, né? Então é uma coisa bastante difícil, né? É a famosa cirurgia ortognática, né? Essa que você quebra a mandíbula, a maxila, você pega o osso na mão, solta, mexe, movimenta, parafusa como você quer. Mas aí o pós-operatório é bem difícil. Hoje em dia está bem melhor. Durante muitos anos foi muito difícil, mas nos últimos 5 anos está bem conservador. Mas além disso, a gente tem a opção que é uma prótese. Hoje realiza mais a prótese de mento do que a cirurgia em si. Ah, você põe a prótese... A gente faz uma tomografia, aí gera em 3D, aí faz uma incisão muito mais simples do que tirar um dente. E parafusa a prótese aí e ele pronto. Fica já com essa... E aí é permanente. Aí não volta mais. Aí não volta mais. Que legal. Aí não é estética, aí não é, eu digo, é estética, mas eu digo, não é preenchimento, nada disso. Não é preenchimento. Não o preenchimento dá aquele resultado ali interessante. Dá. Interessante. Agora, o contrário não dá, né? Porque quando é muito proeminente não dá para fazer, aí tem que ser só pra... Em casos raros, às vezes não é tão proeminente. Na verdade, é a maxila que está muito para trás. Aí a gente consegue preencher aqui e projetar ela e equilibrar. Também. Mas normalmente quando tem muito, tem que tirar. Tem que remover. Agora, eu percebi que ali, quando o queixo para trás, mento, né? Parece que aqui fica mais gordinho também, né? Parece que depois que aumenta, isso aqui diminui. Melhora. Essa papada diminui um pouco, né? O perfil melhora muito, diminui a papada. Uma coisa que as pessoas se incomodam muito hoje, na questão que traz o preenchimento do mento, é a celulite no queixo. Celulite no queixo? Não é só no corpo, não é só no bumbum, celulite no queixo. Tem celulite no queixo? Dependendo de... Ficam com aquelas coisinhas de celulite. Com os pontinhos aqui no queixo. Gente! E aí
Aquele furinho não é não, né? Aquele Não. furinho Furinho eu acho um charme. Você acha- Eu queria fazer um O furinho você só tem se o seu pai tiver, né? me incomoda. Genético. Ele é Me genético. incomoda aquilo, sabia? Eu não... Eu acho bonitinho. Sabe quem tem? O padre Márcio Tadeu não tem um... Não tem? Zezé de Camargo tem. Tem um também? furinho, tem. Humberto Martins. Não. É verdade. É verdade. E tem de bochecha, bochecha. Mas aquele furinho é genético, então? É genético, esse é Dá pra genético. fazer também, não? Dá pra fazer. Hoje em dia tem até cirurgia pra... Nossa, eu me incomodo. Você faz o quê? Faz uma incisão? Você sutura o músculo ali, dá um ponto e aí junta na região. Gente, que coisa. Hoje em dia a questão estética, né? O que a pessoa quiser, tem algum tratamento que possa ser possível realizar. O que a gente fala muito, igual o Ivo Pitangui trazia, né? A questão da ética, né? Eu devo fazer isso? E o pessoal perde a noção mesmo, que é coisas, assim, bem exageradas. A presença do especialista, eu falo das celebridades. E semana passada, ontem ela até foi matéria do Domingo Espetacular, a Maíra Cardi, ela colocou aquele PMA. PMMA, polimetilmetacrilato. Aquele negócio que não sai. E ela queria tirar, Tem porque jeito. ela quer engravidar e tudo mais. E tem especialistas que se negaram a tirar. Porque... Por quê? Assim, ela corre riscos? Olha, Não conseguiu retirar esse produto do rosto. eu vi, às vezes, uma abordagem mais conservadora. Tem profissionais que retiram, mas é muito comum você retirar, visivelmente não tem mais nada, e depois ele volta. Você raspa cirurgicamente e depois ele volta. Por isso que é contraindicado a remoção dele. Ela alega, né, que ela não sabia. Ela não sabia quando foi colocado. Ela não sabia. Não, ela não sabia ou o profissional enganou ela? Falou assim, não é PMA, aquele negócio. É ácido hialurônico. A matéria que eu vi, ela fala que não sabia que era um material permanente, que estava sendo colocado Sabia nela. que era PMMA. Não sabia. Ah, não sabia. Nossa, gente. Nossa. Porque Não, é um porque- plástico, uma coisa... É uma base de plástico mesmo. É. Ele é indicado para reconstruções. Por exemplo, ele foi desenvolvido, a maioria desses produtos que a gente usa hoje, né, bioestimulador, tudo, foram pacientes que perderam muita massa, muita gordura. Pacientes com HIV. Então, eles foram criados nesse momento. Só que hoje em dia, os tratamentos estão tão avançados que a gente já não chega mais naquele estágio que a gente chegava antes. Então, já não se recomenda. Mas no Brasil, é permitido usar. Você pega a América Latina inteira, Europa, Estados Unidos, é proibido usar PMA. Nossa, mãe. Nossa. Agora, o rosto, o pior é que o PMA, ele não, como é material sintético e plástico, né? O rosto vai mudando e ele vai continuando. A gente vai ficando mais magro, mais aquela coisa. E ele vai sempre Ele fica meio que encapsulado ali. E aí o grande medo é esse. Quando ele encapsula, se você perfura ele, pode haver uma disseminação dele e gerar até mesmo uma infecção. A gente teve casos de pacientes que perfuraram para fazer outro procedimento estético. Quase morre aquela modelo. O dela foi o hidrogel na perna. Mas é bem parecido o caso, assim, pra gente trazer. Ele se assemelha ao silicone industrial que era muito usado antigamente. Não. O silicone é um produto muito ruim. E foi muito utilizado nem também. deveria ser utilizado. Mas usa até hoje. Tóxico. O pessoal às vezes o pessoal mais que usa ainda silicone. Usa, às vezes o pessoal faz em casa, né? Compra o silicone e faz o lábio em Eu vi um casa. documentário que nos Estados Unidos existe uma indústria oculta, né? Um pessoal que trabalha às margens da sociedade que faz esse tipo de procedimento, usando silicone, usando aquilo que não é indicado. Aqui no Brasil tem as chamadas as bombadeiras, né? As mulheres bombadeiras que são que às vezes usando em travesti e tudo isso, né? Aplica porque, muito às vezes, no não tem peito, dinheiro, né? silicone Vai pelo mais barato. Pelo mais barato, né? Assim, sabe? Não, e vai dizer, não, Faz em casa. tudo bem, e dá certo, não sei o quê, né? Tá certo? Lembra, aqui em São Paulo tinha um personagem, até virou livro também, o Fofão da Augusta. Eu lembro dele. Eu lembro dele, padre. Quem não lembra? Eu lembro dele ali na Paulista. Lembro dele na Rosa, na Paulista. Isso, muitas vezes. E o rosto dele foi deformando justamente por causa disso, né? O que eu li a respeito era tudo que era silicone industrial no caso dele. Silicone industrial. Que foi... Ali a gente viu o rosto, mas ele tinha o corpo também deformado. Agora, dos últimos, dos famosos que harmonizaram e ficou bem, foi o prefeito, Ricardo Nunes. Uma cara descansada, não ficou bem. O Nunes estava muito marcado aqui, É. tava muito marcado. Você que fez, né? Não foi não. Eu devia estar muito estressada e fez, relaxou, ganhou também, ficou mais... Também tem isso. Relaxado. Deixa eu te perguntar, e quanto tempo demora para quando você faz a harmonização, no caso do mento, para voltar?
Se a gente fala, por exemplo, vou fazer um pouquinho lá, de lábio, a gente fala até 6 meses. Depende da região, o lábio é muito dinâmico. O mento, como é uma região mais parada, ela pode durar até 3 anos, dependendo da técnica, o mesmo ácido hialurônico. Então é uma região que, do rosto, é a que mais dura que a gente faz a aplicação. O lábio, ele é mais... você acaba movimentando mais, porque você... come, fala, né? Fala muito. Beija demais, né? Mas quanto mais beijo, né? Consome. Você merece a pessoa. Vamos lá. Inovarte, empoderando jovens, inovação e arte para futuros profissionais. Agora é André que vai falar com a gente. André, conta pra gente sobre Inovarte. Inovarte é um projeto cultural que ele nasce a partir do momento em que as empresas destinam parte do imposto de renda para a Lei de Incentivo à Cultura, que é a conhecida Lei Rouanet. E esse projeto Inovarte, ele está sendo desenvolvido em escolas públicas, aqui em São Paulo, em Porto Nacional, em Tocantins também. E a ideia é que a gente possa levar para os adolescentes do ensino médio experiências, né, reais, desafios reais que as empresas têm, para que eles possam vivenciar metodologias ágeis, já começando a pensar de que forma que eles vão ser encaminhados para o mercado de trabalho. Sai do mundo do trabalho e vai para eles através mas de uma forma lúdica. De uma forma lúdica. O que seria essa fórmula? Teatro? Não. Vou dar um exemplo. Vou pensar aqui numa escola técnica que a gente fez em São Paulo. O patrocinador é uma empresa do mundo do agronegócio. Pode falar, não tem problema, pode. É a GDM Seeds, é uma empresa de agronegócio que trabalha com melhoramento genético. Então, para que a gente pudesse pegar o desafio real que essa empresa tem, nós fizemos a seguinte pergunta para os adolescentes. Como é que é possível separar os grãos de soja, de forma mais rápida e eficiente? E aí os adolescentes, com os educadores, construíram diferentes protótipos que conseguem separar esses grãos por tema, por cor, por pureza. E a partir dali, eles aprendem várias técnicas para poder implementar esse protótipo, que são desafios de fato, que são reais da empresa e que são desafios que eles precisam aprender. A elaboração, planejamento, a gestão, conhecer o mundo das sementes, dos negócios. Precisam aprender a fazer a apresentação, né, como se fosse a venda desse projeto. Isso aconteceu aqui em São Paulo e tem a ver com a realidade, né, muito próxima de maquinários, etc. Já em Tocantins é a mesma lógica, mas nós estamos trabalhando com uma pergunta diferente. Como é possível fazer a sucessão rural no mundo do agronegócio, dos assentamentos rurais? Dos assentamentos. Então, assim, é uma lógica social diferente, porque a indústria do agro é gigante, mas a gente está conversando com um público diferente. E como é que eles vão olhar para essa lógica de assentamentos, para essa sucessão dentro de um contexto familiar e regional? Agora, Brasil? Brasil. As empresas aportam o recurso pela Lei de Incentivo à Cultura e a partir dessa lógica a gente transforma tudo isso em arte, em cultura, mas usando essas técnicas da gestão. E aí circula, já foi apoiado pelo Boticário, a gente já fez trabalho com perfumaria. Então você tem, enfim, cada empresa... O repasse ele é feito direto da empresa para o projeto ou ele passa para o governo e o governo faz o repasse? Não. As empresas, daqui a pouco o Dr. Fábio pode contar melhor, né? Vai chegar. Mas assim, as empresas, elas são tributadas pelo lucro real, no caso específico da Lei de Incentivo à Cultura, elas podem destinar 4% do imposto. Eu tenho uma empresa que é lucro real. Então, por favor, vamos destinar recursos que legal, olha, nem sabia. Entendeu? Então, assim, a empresa ela destina 4% do incentivo do imposto de renda para projetos culturais. E aí, obviamente, tem os proponentes, eles fazem as inscrições no Ministério da Cultura, projetos diversos na linha cultural. O Inovarte, ele está desenhado nesse formato que conecta a empresa com a sociedade, sempre para gerar acesso a direito gratuito à população. Mas a empresa tributada pelo lucro real também pode destinar 1% para o fundo da criança e do adolescente, 1% ao fundo do idoso, aí são outros tipos de projetos, 2% ao esporte. Então, todos esse dinheiro do imposto, quando a empresa destina, é usar de forma estratégica e qualificada em favor da sociedade. Pelo amor de Deus, o que é lucro real? Vamos lá, hoje nós temos no Brasil 3 maneiras de tributar uma empresa. Tem o Simples Nacional, que é por onde todo empresário começa.
ele tem uma forma simplificada de apuração do imposto, então eu vejo quanto eu faturei, a contabilidade vai apurar o imposto em cima do faturamento. Você geralmente é uma empresa pequena. Geralmente empresa pequena e ela tem um limite de faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais por ano. Eu tenho o lucro presumido, o próprio nome já diz, o governo ele cria uma tabela e ele entende que naquele determinado ramo de atividade o lucro daquela operação é de X%. Por exemplo, o varejo ele entende que é 12% do faturamento é lucro. Então ele vai tributar para efeito de imposto de renda e de contribuição social em cima de 12% do que eu faturei. E o lucro real é aquilo onde eu tenho o maior trabalho contábil, onde o contador ele tem que apurar despesas, receitas e os impostos são pagos sobre aquilo que eu efetivamente lucrei. Ou seja, se eu no final do meu período de 3 meses, do trimestre, eu apurei prejuízo, eu não vou pagar imposto de renda e nem contribuição. Mas também é o regime onde eu tenho a maior possibilidade de incentivar projetos, de onde eu tenho a possibilidade de me aproveitar de créditos tributários que os outros regimes não me permitem. O lucro, o Simples Nacional, uma empresa pequena, o lucro presumido, uma empresa maior, e o lucro real, aquelas empresonas, né? Aluno competente. Tem uma coisa aí, padre, que é o seguinte, a escolha do regime tributário, quando a gente fala de planejamento tributário, é o primeiro passo que todo mundo deveria dar. Por quê? Muitas vezes uma empresa pequena que está no Simples Nacional paga mais impostos do que pagaria se estivesse no lucro real. Olha que interessante, porque é uma ilusão pensar assim, É uma ilusão. Eu não posso olhar só para o quanto aquele regime me permite faturar. Porque no Simples Nacional é 4.800. Só que se eu estou faturando 200 mil reais por mês, dependendo da operação, já não compensa. Olhando para a questão tributária. Eu deveria estar num supermercado pequeno, faturando 300 mil reais, deveria estar no lucro real e não no lucro no Simples Nacional. Interessante. Só que a gente pensa que, vou ficar... Pode mudar de regime? Pode mudar o regime? Pode? Posso mudar todos os anos. Em janeiro eu faço a opção por regime. E se eu estou, por exemplo, no regime do Simples Nacional e eu estouro o limite de 4.800, eu mudo no meio do ano mesmo. Pode mudar no meio do ano. No lucro presumido, o limite de faturamento é maior, é 78 milhões por ano. Então, para eu estourar, eu tenho que estar num faturamento muito elevado. Se estourar é obrigatoriamente obrigatório a mudança para o regime do lucro real. Algumas atividades, como factoring, específicas, eu já tenho que estar no lucro real obrigatoriamente. Aí já entra no lucro real. Exato. Olha a minha cara aqui, ó, prestando atenção. Não é possível que você não entendeu. Eu tô aprendendo. Aqui, ó, tô aqui assim, ó. Pessoal, tá tomando café? Tá. O doutor Thales falou uma notícia muito triste pra gente. Na França, como é? Na França... Agora o café está classificado como uma droga, igual o álcool, o cigarro. Você não sabe nada. Não, ridículos, França, agora. Não, o que eles estão fazendo com a carne? O Carrefour. Você vai falar o nome? Eu vou falar o nome. Boicote no Carrefour. Tá pensando o quê? Nós não vamos... Na Europa, nós não... Ainda falo na cara da gente, nós não vamos comprar a carne na Europa, mas daí nós vamos comprar. Não, se não vai comprar na Europa, não compra. Uma briga, Agora é nós que não queremos vender. Carrefour, vocês estão Carrefour mesmo. Olha essa coisa, negócio, vocês vão ver. Desabafou. Desabafei, vamos lá. Governo zera imposto de importação para remédios usados no tratamento de câncer. Determinação inclui medicamentos usados no tratamento de câncer de próstata e outras doenças, além de insumos e equipamentos médicos. Isso, na verdade, é uma notícia muito boa, mas eu queria saber do senhor, doutor Fábio. Existia, então, um imposto, que devia ser alto, para esses medicamentos? Existe um imposto que é um imposto que a gente fala que ele é regulatório, que é o imposto de importação. Ele serve para regular mercado. Então, toda vez que eu quero proteger o mercado nacional, eu aumento esse imposto. Se eu quero abrir o mercado, eu reduzo esse imposto e incentivo a importação. Muitos medicamentos usados para algumas patologias, eles são importados. Então, eu dependo da importação desses medicamentos para ter o tratamento adequado no Brasil. E aí a gente tem uma questão que eu tinha uma medida provisória que venceu no dia 25 de outubro, e aí quando uma medida provisória vence, ela perde o efeito. Ela não tem força, ela tem força de lei, mas ela não tem a validade que uma lei tem
perpétua porque ela depende de uma votação. Pelo Congresso, medida provisória, isso é uma prerrogativa do presidente que assina essa medida. E ela tem uma validade por um determinado período e precisa ser votada para que ela se torne uma lei e continue vigente. Então, o que aconteceu? Ela venceu no dia 25 de outubro. Esses pacientes que dependem do medicamento importado teriam que comprar o medicamento e pagar o imposto, e o governo foi e renovou, editou uma nova medida provisória, que agora ela tem validade até março do próximo ano, e ela precisa passar por uma votação para que ela se torne lei e a gente tenha a isenção desse tributo em cima desses medicamentos. É uma medida provisória ainda? Ainda é uma medida provisória. Isso precisa passar pelo Congresso? Pelo Congresso, para que, sendo aprovada, se torne lei e os medicamentos não tenham a incidência do imposto de importação. Na verdade, esse imposto ele é colocado aqui pelo Brasil. É o imposto do Brasil. Então, mercado de veículos, por exemplo. Todo veículo importado, ele tem a incidência do imposto de importação. Para que isso? Para eu proteger o mercado nacional. Então, isso que eu ia perguntar para o senhor. Para proteger. Ora, esses medicamentos não são produzidos no Brasil. Então, não existe por que proteger. Exato. Proteger. Já que eles vêm de fora, não tem por que eu proteger. Se tivesse fabricante brasileiro, poderia proteger, mas não tem. Exato. A gente está falando aqui especificamente do medicamento para o tratamento de câncer. Mas a medida provisória ela não especifica que é para esse medicamento. Ela é um pouco mais ampla. Então, por exemplo, eu tenho um filho que utiliza uma substância que é importada. Então, quando a gente faz a importação direta, e a medida provisória ela tem um limite de até $10 mil, eu consigo comprar esse medicamento, ele chega mais barato no Brasil, sem a incidência do imposto. Se não tivesse essa medida provisória vigente, ou se ela não virar lei, a partir do momento que eu importo esse medicamento, automaticamente ele vai ser tributado e eu preciso recolher o imposto para que ele chegue até a minha residência. Esse zerar imposto, a pessoa que precisa, por exemplo, desse remédio para o câncer, né, de próstata, o resultado final mais barato. Ele vai pagar mais barato? Paga mais barato. A ideia é essa. Toda vez que eu tenho um imposto incidindo sobre algo, eu aumento o custo daquilo. Então, o alimento. É infelizmente comum, né? A gente vê essas vaquinhas. Ai, sei lá, um remédio. Custa R$1 milhão, R$1 milhão uma injeção. Como assim, meu Deus, uma injeção, R$1 milhão. Agora, esse ponto é importante, né? Um medicamento de alto custo. A gente tem medicamentos aí de milhões. Falou de mas tem medicamento que chega a 15, 20 milhões, dependendo do medicamento, que é muito específico. Para esses casos, eu não tenho a aplicação dessa medida provisória. Por quê? Ela limita o valor da importação em $10 mil, que dá em torno de 58 mil reais. Média 58 Nesse caso, teria que pagar o imposto, sim. Teria que recolher o imposto. E não só o imposto de importação. Toda vez que eu importo algo, eu tenho imposto de importação, mas eu tenho imposto estadual, ICMS. Eu tenho uma série de tributos que incidem. Aqui a gente está falando da isenção de um pedacinho da carga tributária. Ô, doutor, mas essa medida provisória que já existia, ela venceu. Então, ela não foi ao Congresso. Ela não foi votada. Ela não chegou aí ao Congresso, não foi votada. E essa nova pode ser que nem vai também. Pode acontecer de não ser votada. E quem decide isso? Então, quem decide é o presidente da Câmara que coloca uma medida para ser votada ou não. Ele pauta os temas de interesse do Congresso e esse é um tema de relevância pública. Então, olha aí, deputados, que nós votamos em vocês um termo de relevância pública. Nós votamos em vocês para vocês votarem isso, né? Para votarem uma coisa, olha, vamos votar isso logo, porque se torna lei. Não precisa todo ano o presidente ficar editando medida provisória. Existe, inclusive, limitação, né, para quando eu tenho uma medida provisória. Então, eu tenho uma medida provisória, quando eu edito a segunda, ela precisa ser votada. Se ela não for votada, o presidente tem uma limitação. Ele não pode mais editar uma... Senão se perpetua aquela vontade. Se não vira ele pode governar por medida provisória. Exato. Não que isso às vezes não aconteça. Antigamente, antes da Constituição, tinha que você governava por decreto, esqueci o nome que era outro nome. Atos constitucionais. Geralmente o prefeito praticamente só governava por medidas assim, né? Medidas assim. Muito bem, vamos lá.
Escritórios demitem alunos da PUC após ofensas nos jogos jurídicos. Jurídicos, olha aí. Jurídicos. Olha os doutor advogado. Esse é o futuro do Brasil, né? Olha. Alunos da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, vamos chamar estudantes da USP, Universidade de São Paulo, de cotistas e pobres. Que coisa. Sabe que quando acontece isso, é bem na Semana da Consciência Negra. Foi na Semana da Consciência Negra. Isso aconteceu na Semana da Consciência Negra. É um caso midiático, porque crimes raciais é praticamente todos os dias, né? Então, eu até fiz questão de abrir aqui agora, e eu, assim, que maravilha, porque para racista, padre, e colegas aqui da mesa, racista só aprende no bolso. Então, é um processinho, e parabéns aos escritórios, né, de advocacia renomados, porque todo mundo... tinha gente fazendo estágio já, né? Já estava... Todo mundo que foi identificado ali, eles foram mandados embora. E eu fiquei muito feliz quando eu vi, até tive a oportunidade de conversar com 2 doutores que pegaram essa causa, que é o doutor Matheus, são 3 jovens, Matheus, Diego e Leonardo. Os 3 foram bolsistas, cotistas, e são 3 jovens negros. Porque isso significa muito. É verdade. Isso, para mim, pelo menos, quando eu vi que eram o Matheus, o doutor Leonardo e o Diego, eu fiquei assim, eu falei, caramba, isso significa pra caramba, exatamente. Então, parabéns aos escritórios, é isso mesmo, racista só aprende quando é pego ali no bolso. A gente tem que entender que é crime. E eu até fiz uma postagem nas minhas redes sociais e li alguns comentários. Ai, mas isso sempre aconteceu. Não, mas tá na hora de parar de acontecer, né? Era normal, mas não era o certo. E hoje é inadmissível. Para mim é inadmissível, né? É inadmissível. E hoje pela manhã, aliás, desde ontem tá rolando, vazou um áudio de uma modelo, ela trabalha em rádio, representava a Escola de Samba Gaviões da Fiel, que é a Ana Paula Minerato. Ana Paula Minerato terminou um relacionamento, o cara tá com uma vocalista da banda Ananda. Ananda é da banda Melanina alguma coisa, é uma mulher preta, e essa Ana Paula Minerato, que é branca. Ela falando pro cara, porque você gosta das neguinhas, essa empregada de cabelo duro. Olha, e repetia. Isso totalmente racista. A Gaviões emitiu logo cedo um comunicado, né? Que é inadmissível, não aceita, já expulsou ela da Gaviões, e ela tá na Gaviões da Fiel ela era musa da Gavião. Ela sempre representou musa. Gente, o samba vem da onde? Então, da onde? Não, qual que é a da Gaviões? Gaviões da Fiel, minha amiga. O samba vem de onde? E a Rádio Bandeirantes, hoje ela era de manhã... Ela trabalhava na Rádio Bandeirantes? A Bandeirantes, ela tinha um programa diário de entretenimento, e eu sei que logo cedo, reunião em cima de reunião, reunião em cima de reunião, mandou embora. E eu acho pouco, Ana Paula Minerato. E pra tudo que é racista. Eu escutei o áudio, eu fiquei escandalizado. Caramba! Eu não estava entendendo de onde que ela falava várias vezes, e o moço, que é o namorado, dizia assim, às vezes... Você está falando isso alto, cuidado, né? Exatamente, cuidado, e ela soltou lá. Engraçado, a pessoa só na intimidade, né? A pessoa na vida privada, né? Ela vai falando aquilo que realmente ela não apresenta. Por isso que é legal, né? Assim, a gente aproveitar esse momento de audiência. Você, né, branco, que tem aí uma consciência, entende a questão do respeito. Observe muito bem o que você fala na tua roda de conversa com os teus amigos da pessoa preta, principalmente quando ela não tá na roda. E ela vai falar então, assim, é uma coisa eu sou racista, eu tenho amigo. Tenho amigo, essa é o clássico. Eu tenho até amigo. Tem muito isso. Não, pra você refletir, o que você fala na tua roda de conversa sobre a pessoa preta quando ela não tá na mesa. É verdade, a gente interessante, Ângela. Tem que fazer essa reflexão, não é mimimi, eu vou sempre falar disso. Porque, todo preto tem um cabelo crespo, a maioria, e pega na gente, me pega num lugar bem diferente, sabe? Verdade. Bem diferente. Então, eu fiquei hoje horrorizada, e hoje é o dia de
combate à violência contra a mulher. Contra a mulher. Hoje é o dia. Então, Ana Paula Minerato brigando por causa de homem. De homem e desse jeito. Desqualificando uma pessoa por causa da cor, por causa da raça, por causa do cabelo. Pelo amor de Deus. Isso que é a desqualificação ridícula de achar que você paga a PUC, né? Você paga para estudar lá, e o outro que não paga uma ova, porque, pelo amor de Deus, todo mundo paga. Estudar em escola pública, a gente paga sim, imposto é para isso. Não é para isso, doutor? É para isso. Então ninguém está estudando de graça, nem escola. O imposto está pagando, é imposto meu. O imposto está sendo pago. O imposto é que sustenta toda a estrutura governamental, de educação, de saúde. Então não é de dizer que eu estudo grátis. Não estudo grátis, não. Tá aqui no Bendito da Hora com quem? Com o Dr. Fábio Ferraz, com o Dr. Thales Wilson. E aqui, olha, Ângela Matos e Andréia Moreira. A gente tá aqui, falando sobre vários assuntos. E ele sobre comidas exóticas. Nós estamos falando da China, porque o Dr. Fábio esteve na China esses dias aí, então a gente tá falando da China. Falando muito bem da China aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa. Eu sempre peço, escolha alguém para escolher uma música pra gente terminar o programa. Eu sempre escolhi uma pessoa. Aí começaram falaram de mim, falaram que eu sempre escolhi as minhas pessoas, protegendo pessoas. Eu até achei que era um amigo oculto, isso aí. Não, amigo oculto. Agora eu escolho pelo número, vamos lá, o número 4, Ângela Matos. Gente, tem 100 anos, 20 anos que eu venho aqui. Você foi uma das que falou. Eu nunca pedi. Mas falo que eu não escolhi você. Ai, meu Deus, que emoção. Não dá pra pedir o VAR, não, desse sorteio? Gente, agora eu tô até tímida. Não, vai falar, vai. Vocês. Qual música da sua vida? Ele foi pra China. Calma, eu quero... O quê? Ai, gente. Olha lá. Aquela do meu coração. Como a gente tá na época natalina... Isso. Não vem falar disso. Desculpa, meu inglês é meu Joel Santana. Aquela... I can hear you messing. Olha Mariah Carey. Especial de final de ano. A música Mariah Carey, que é o... que eu quero... É isso. Que ela abre... Chama aquela... Uma coisa índia. Isso que eu quero pro Natal é isso. Traduzir. E aí essa é a música. Gostei. Viu? Gostei. Essa é muito boa, de Natal. Aí, você falou de mim, eu mando você escolher, você não sabe. Você tá vendo, padre? Então chega... I want to Christmas for you. Ela é isso mesmo. Realmente, mas você cantando não dá pra gente... Não dá pra saber. Deu sim, vai, gente. Não deu sim. Vamos ver mais uma notícia aqui, vamos lá. Manda um beijinho pra Jussara Moro, que tá na... Jussara Moro! Olha, tá na plateia, tá assistindo. Tá assistindo a gente aqui, que beleza. Jussara Moro, que tá em um trabalho... Diadema em Peso, Jussara Moro tem... Um programa de emagrecimento. De emagrecimento natural também. Muito bom mesmo, aí, ó. O que é perfiloplastia? Conjunto de técnicas que promete harmonizar o perfil facial. Veja os riscos e cuidado. Então, perfiloplastia, o que é isso? Perfiloplastia, né? A gente começou do queixo, né, do mento, e a perfiloplastia, toda vez que a gente intervém, ou no nariz, ou no lábio, ou no queixo, isso é uma perfiloplastia. E a gente pode fazer... E a gente pode fazer os 3 simultâneos, que aí seria uma perfiloplastia completa. Às vezes a pessoa tem só os lábios pequenininho, e aí a gente dá um novo lábio para ela, aí a gente harmoniza o perfil dela e é feita uma perfiloplastia. Hoje o mais comum é com ácido hialurônico e a gente faz tudo na mesma sessão. Às vezes com 1 ou 2 seringas, a gente faz só um pouquinho no nariz, um pouquinho no lábio e às vezes um pouco mais no queixo. Faz nariz, lábio e queixo, dá uma mudança muito grande. Muito, os resultados são muito bonitos. Doutor, geralmente quando a gente fala o nariz para ser bonito, o que ele tem que ser? Ele tem que ser mais arrebitado, é isso que é mais ou menos? O que o pessoal... Tem alguns ângulos, a gente tem isso. Tem que ter tal medida, tal ângulo, mas eu questiono muito isso. Quando eu comecei nessa área, em 2007, eu comecei pela prótese bucomaxilofacial. Então eu fazia olho, nariz, orelha para quem perdeu. E a gente seguia muito proporção áurea, era tudo isso, Golden Ratio. E depois de um tempo eu comecei a ver que eu deixava todo mundo com cara de alemão. E eu não gostava daquilo, para mim não ficava bonito. As mulheres ficavam com o rosto muito quadrado, masculinizado, e eu comecei a questionar muito isso. Então eu olho muito, tem que ter tal medida. Mas às vezes está lindo já o caso. Isso é um pouco mais complicado, porque o pessoal tem que desenvolver essa percepção do belo, né? Porque o belo, na filosofia, o belo ele não é subjetivo, ele é objetivo.
belo, ele tem que preencher algumas, né? Então... Só que até então, isso que a gente preenchia, hoje em dia, às vezes a gente preenche tudo e eu olho e pra mim não é belo. Tá na proporção, tá perfeito. A gente não busca uma simetria facial, a gente busca uma harmonização. Então, às vezes, um lado fica, às vezes, diferente do outro, mas em equilíbrio. Simétricos, né? Não. Quando a gente vai fazer a consulta com o paciente, a gente faz o 3D. E aí a gente sempre simula, pega um dos lados dos rostos e deixa igual o outro. Vira um monstro. Fica um monstro. Ninguém fica bonito assim quando você coloca o rosto simétrico. Um diferente do outro é o que dá essa harmonia. Eu gostei dessa coisa do Golden Right. Isso é... Não, e o doutor, ele tem esse olhar e essa preocupação. Eu, por exemplo, uma afro, eu não dava para mim o nariz arrebitado. Eu acho que a gente tem que respeitar os nossos traços. Seu nariz é bonito. Seu nariz é para mim, pro meu rosto que é redondinho. Meu rosto é tipo uma traquininha redondinha. Uma cara de bolacha. Uma bolachinha, porque meu rosto é redondinho. Então eu acho que tem que ser uma coisa que vá harmonizar. Agora imagina eu com o nariz arrebitado. Então, isso que ele falou. Cara quadrada, não ia dar certo. Né? A mulher, ela já faz uma rinomodelação. Conta, é da sua conta? Ele, padre! Não, eu não. Vamos lá, a gente aceita bitcoins. Mas eu vou falar. Ele que tem bitcoins, é verdade. Ele que tem bitcoins. Público. Sei. Não, eu vou lá pra fazê-la. Mas uma coisa, as mulheres já, com a própria maquiagem, elas usam a sombra, tudo. É verdade. O preenchimento, ele faz muito isso. A gente aumenta em volume, mas parece que o nariz fica menor. Ah, tá. Então, ao preencher, a gente abre esse ângulo aqui, né, que dá aquela rebitadinha, daqui, né? que muita gente gosta. Às vezes a ponta, a gente deixa ela mais afilada, colocando o produto. E parece que o nariz fica menor. O senhor fala quando a pessoa quer, eu quero isso, o senhor fala, não, amiga, tá bom. Porque às vezes a gente vê umas caras que parecem, gente, o médico não falou nada pra pessoa, só foi... A gente brinca, a gente não sabe o tamanho das contas do médico que ela acabou fazendo, né? Porque às vezes a gente fala, não, tem que segurar. Aí daqui um mês você vê no Instagram, ela foi em outro lugar, já encheu com mais ainda. Tá em outro lugar, né? E vira um vício, doutor? Porque a gente percebe que as pessoas começam fazendo algo pontual e depois começa a ter um exagero em algum momento. Verdade. Você já fez alguma coisa, Fábio? Eu já fiz botox. Você gosta? Eu gosto. Eu adoro, né? Mas tem uma coisa que eu gosto muito mais, que é fios. Eu faço ainda mais fios, e agora estou na época de fazer os fios e o botox. Quando a gente faz os dois, o resultado do botox dura mais. Aquele dia que você está cansado, você não dormiu nada, você está com o botox em dia, você acorda bem, aquilo dá uma força. E isso que é o perigoso. É igual uma droga, né? Eu quero sentir aquilo de novo. Aquela coisa. E aí a pessoa começa a colocar mais coisas aí. Agora, essa falta da percepção, depois que o doutor está falando, que pode virar uma patologia também, essa coisa de a pessoa não se enxergar mais. A gente chama, tem um nome, né, que é o dismorfismo facial. Né? A gente tem muito isso. Pacientes que às vezes colocam 7 seringas no lábio, a boca chega antes. Não, eu quero mais. Não, eu tô pagando. Não é porque você tá pagando que eu vou fazer. Então, é muito louco. É doido, sim. Com fios e botox é melhor. Então é a dica. Eu quero fazer. Fios e botox. Mas você ainda não tem nada, não, Obrigada, meu público. O cabelo bem pra trás. Eu fico com a cara igual da Elza. Minha prima tá me vendo e falou que eu tô com cara de executiva. Eu prendi o cabelo. Eu prendi o cabelo. Não, dá uma esticada mesmo. Vamos lá. Ó. Ai, padre. Respire, o projeto Respire. Aqui a gente tava falando, eu acho muito interessante que a André tava falando pra gente. O projeto Respire é um projeto também. É um projeto cultural também. Ele também foi apoiado via Lei de Incentivo à Cultura, mas ele traz uma pergunta importante para todos nós. O que é viver bem para você que vive aqui na cidade de São Paulo? E aí, nesse projeto, ao longo de 2024, nós fomos nas 4 regiões e fizemos essa pergunta para a população. A partir de atividades de bem-estar, com atividades físicas, atividades emocionais e tudo mais, e fazendo essa pergunta para as pessoas para entender qual é a diferença. Então, no Tatuapé, o que é viver bem? Muitas disseram que era ver com a harmonização, com o bem-estar, com a estética. Em outras regiões, a gente estava em regiões mais periféricas, o viver bem tinha a ver com a mulher se locomover subindo escadas, andando na rua. Então, essa era a estratégia dela viver bem também. Então, você tem diferentes formas, né, do autocuidado, da escolha. Isso tem a ver
com a questão socioeconômica, com a formação, mas tem a ver com uma escolha, não é só com dinheiro, porque a primeira ideia era viver bem é porque você tem dinheiro. Tem dinheiro. E não é. Tem a ver com uma escolha de você buscar um viver mais harmonioso para a sua realidade, dentro da sua escolha, com a sua família e tudo mais. O projeto você foi aplicado aqui em São Paulo? Foi. Tanto que na próxima semana, uma exposição de tudo isso que nós aferimos, né, durante o período do projeto, a gente vai fazer uma exposição na CPTM, na Estação Tatuapé. Na Estação Tatuapé. Na Estação Tatuapé. Então, nós fizemos um primeiro evento que aconteceu em maio, no Serete, que foi também lá no Tatuapé. Então, tinha várias atividades, contação de história, artesanias. A partir dali, nós fomos para os 4 céus, em cada uma das regiões. E ali oferecia várias atividades, desde voluntariado, aulas de artes para as mulheres. Para toda a população? Para toda a população. Para toda a população, não era uma faixa... Não. Para toda a população. Tinha criança, tinha idosos, enfim. E agora a gente consolida toda essa experiência em uma exposição cultural e compartilha para a sociedade o que é viver bem. Então, para a mulher da classe mais alta, é uma coisa. Para a mulher que vive na favela, é outra coisa. Mas, no final, todas fizeram a sua escolha de atividades e tudo mais. É muito interessante e faz sentido, porque nós temos um patrocinador que é uma indústria farmacêutica, e ali a gente também levou informações de qualidade sobre automedicação, que é outra questão importantíssima, sobre o uso racional de antibióticos, porque também é uma questão que as pessoas estão se perdendo nisso. E nesse mês de novembro se rememora, né, as questões da resistência bacteriana, que é um outro problema. Então, a gente juntou tema complexo, né, que é essa questão do uso irracional dos medicamentos, somado à arte e somado à vida das pessoas. E tudo isso vira uma exposição cultural. Olha que interessante. Chama Respire? Projeto Respira. Olha. E aí vai acontecer no Tatuapé e depois o ano que vem segue para outras cidades. Isso eu ia perguntar. O projeto pode ir para outros lugares também? Sim, as empresas fazem o apoio e a gente vai levando isso para todas as cidades que fizerem sentido. E aí sempre recuperando essa relação com as pessoas. Para mim, acho que tem uma questão importante, que é como é que a gente fala, está falando dos impostos, né, do medicamento, uma escuta ativa e afetiva com a população. A população precisa ser ouvida e participar dessas ações. Então, recentemente na comunidade de Heliópolis, fiz uma pergunta para 100 moradores num evento. E a pergunta é, como foi? O que você aprendeu na pandemia? O que aconteceu com você? E se começasse hoje, 4 anos depois da pandemia, o que você faria diferente? Entendeu? Então, as pessoas não tinham sido escutadas. Então, a gente passou por situações... Você percebia essa carência na fala delas? Muito, né? Elas não foram escutadas. E aí, uma fala importante de que o vírus não é democrático, na verdade, né? Porque as pessoas ficaram em casa, os avós ficaram em casa e os filhos precisaram, os netos precisaram trabalhar. E assim o vírus voltou para dentro de casa. Verdade. Então, esse diálogo ativo, afetivo com a população e com qualquer um dos temas e transformar em arte. É a forma que eu acredito que a gente leva a informação de qualidade para a sociedade e impacta e transforma a visão das pessoas. Interessante, bem legal. Olha, interessante. Muito mesmo. Muito bom. Pera aí, tem mais um recado com o Paulinho, vamos lá. Estamos de volta não, estamos aqui, ó. Aí, ó, peguei no pulo, você estava conversando aqui, ó. Vamos lá, gente, tem mais uma notícia aqui. Sem reajuste na tabela, imposto de renda pesa cada vez mais no bolso dos brasileiros. Essa tributação aplicada sobre os salários dos assalariados tem sido alvo de crise devido à sua contribuição para a desigualdade tributária. Doutor, toda vez tem essa promessa de que vai haver o reajuste e nunca acontece. Qual o grande problema? Isso. Toda vez que eu falo em corrigir a tabela, eu falo em renúncia fiscal. E a gente tem uma política no Brasil que ela é muito injusta nesse sentido. Por quê? O governo ele prioriza determinados setores, ele dá isenção, ele dá benefício fiscal para o setor automotivo, por exemplo, que polui, que é necessário, mas que é um setor que não é prioridade, enquanto o trabalhador vê a renda sendo corrompida pela inflação e pagando imposto. Então há a promessa de todos os governos de corrigir a tabela. Toda vez vai corrigir a tabela. Eles não conseguem fazer isso por quê? Não cortam gastos que deveriam ser cortados, renunciam a impostos que não deveriam ser renunciados e quem paga a conta é o trabalhador. Só para que as pessoas entendam, quando fala reajustar a tabela, seria diminuir o imposto do povão.
vamos lá, eu ganho 2 salários mínimos. Isso. Então eu tenho uma tabela que diz que a partir de R$ 2.700, mais ou menos, teve uma correção agora, mas a partir aquela faixa, eu sou isento de imposto de renda. Isso. A partir daquela faixa, eu entro na tabela de pagamento do imposto, que é progressiva. Quanto maior o salário, maior é o pagamento do imposto, que chega a 27,5% da renda do trabalhador. Então, qual é quando a gente fala em correção da tabela, o que é? Nada mais é do que eu aumentar essa faixa de isenção de R$ 2.700 para R$ 5.000. Não era uma promessa de 5 para 5 mil? A promessa do governo atual é de isentar quem ganha até R$ 5.000. Na prática, a gente não sabe se vai acontecer, por quê? Está em pauta. A pauta hoje tributária no Brasil é quanto é que eu vou cortar de gastos e de onde eu vou cortar. Né? Se fala em 70 bilhões de corte de gastos, mas a gente vai ter corte naquilo que é importante, que é saúde, que é educação, previdência. Lógico que a gente está falando de previdência de militar, que eu repasso aquele benefício para o filho, para isso. Isso tem que ser cortado realmente porque é injusto. Mas eu tenho cortes aí que são cortes importantes na educação, na saúde, né? Agora, não deveriam. Isso que o senhor falou é muito interessante, porque, por exemplo, eu reduzo o imposto de empresas, no caso automobilística, e não reduzo do povão, ou seja, quem lucra, quem ganha, quem tal, podia ter mais imposto, acaba não tendo. Ou seja, né? Existe uma injustiça tributária, né? E setores que têm muita força política acabam tendo benefícios que não deveriam. O tal do lobby, né? Que você coloca ali e fica ali forçando. A gente não deveria estar aqui discutindo se o medicamento tem que ter uma medida provisória para ter redução. É medicamento. A gente vê na reforma tributária uma discussão muito grande sobre a cesta básica. Quando eu olho para a cesta básica, o salmão está na cesta básica. Enquanto a carne é tributada no ICMS de São Paulo. O grande problema do varejista hoje de alimentos em São Paulo é o ICMS, porque o volume de venda de proteína é grande e ela é tributada. Então, o pobre, ele come carne ou ele come salmão? Salmão é isento, e a carne é tributada. E a carne é tributada. Temos que mudar pro salmão. Se bem que salmão... Acabou o programa, gente. Que coisa. Aceito, não acredito. Eu também não aceito, não. Eu queria agradecer você. Nosso resultado aí. Você prefere trabalhar só... Brasil! Obrigada, prefere Brasil. sozinha? Olha que absurdo. Mas é olha lá. Ele trabalha sozinho e 27,9 em grupo. Né? Olha lá. Esse resultado é triste, ó. Eu acho triste. Decepção total. Triste, né? Vamos escutar a música da Mariah Carey. Vamos lá. Aí, ó. Aqui a gente faz. Todo ano essa música, não? Feliz Natal. Podemos até cantar para a próxima vez. Doutor Fábio, muito obrigado. Muitos esclarecimentos e muito profundo mesmo. Olha, atenção, quero que você possa seguir o Instagram. Atenção, @ttco.oficial. ttco.oficial. E também o Instagram do Dr. Fábio, @Fábio_Ferraz. Muito obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Prazer, viu? Dr. Thales Wilson, atenção, você vai seguir o Dr. Thales no Instagram dele para ver tantas coisas, tantos procedimentos, tantas... Obrigado mesmo. @Dr. Dr. Thales, com TH, Wilson. Pronto, põe ali, você vai ver tudo ali. Então, e a clínica dele aqui em São Paulo e ele no mundo todo, tá bom? Moema, né? Moema. André, obrigado, André Moreira, obrigado, viu? Muito obrigado. Atenção que eu vou dar o site aqui para você ficar por dentro de tudo, ó. Iabá com Y, Iabá Consultoria, Iabá consultoria.com.br. E também no Instagram, @Iabá Consultoria com Y. Obrigado, viu? Obrigada pelo seu convite. E a Ângela Matos, atenção. Não tenho nada para ler, padre. Todo mundo tem um currículo gigante. Não, tem que ser, não. O site, o Instagram dela é... Você fica por... Eu sigo mesmo. Eu sei. Essas coisas que eu falo aqui, eu sigo lá. Ângela Matos Oficial e o Segredo. Tapete Vermelho. Tapete Vermelho. @Ângela Matos Oficial.
pode sim, Angela Matos com 2 T's aí. Eu estou fazendo campanha lá nas redes sociais para o filme nacional. Ainda estou aqui, com a Fernanda Torres. Lindo. Né, vamos trazer, vamos fazer uma campanha, é lindo. Quem foi? Deixa eu falar de novo. Você sabe que o Celto é meu primo. O Celto Melo? Celto Melo, é meu primo. Primo dele? Primo, filho da Celto, minha prima. Primo de Claro, coração. Acabou o programa, aumenta o som. Dança, faz, vamos. Ele é filho da Selva. Selva era...